bom que tu chegou. Eu sou Nilza Sanco e esse é o Tu Pode Tchê. Agradecendo aos nossos patrocinadores Black Cars e Gina Joias. Tu tá pensando em comprar um carro ou trocar o teu carro? Tá resolvido o teu problema. Passa na Black Cars, na Avenida Benjamin Constante, número 495. Liga, vou colar o telefone, no telefone 519-9536-6487. Marca um café com o pessoal que tu vai sair de lá com um carrão. E outra dica que eu tenho é, se tu quer dar um presente com significado, entre em contato com a Gina Joias. Ela tem peças em ouro 18 quilates e também tem semijoias. Ela tem atendimento personalizado e atende pelo telefone 519-9912-2995. Baita dica para vocês. Digam que assistiram aqui no Tu Pode Tchê e eles vão fazer um descontaço para ti, tá bem? E hoje o Tu Pode Tchê vai receber a Kimberly Case. A Kimberly vai falar pra gente sobre leilão de imóveis e casa própria, né? Kimberly, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz que a Kimberly está aqui. A Kimberly é criadora de conteúdo digital, né, Kimberly? Ela faz também ali nas redes vizinhas. A Kimberly conta a experiência dela, que ela comprou, arrematou, não é comprou, né? Arrematou um imóvel em leilão e fala também da rotina da casa, né? De tu ter comprado o imóvel. Então, Kimberly, seja muito bem-vinda no Tu Pode Tchê. O teu assunto, realmente, eu acho que desperta muito interesse nas pessoas, porque parece que é assim, esse é só para investidores, né? Não é todo mundo que pode ter. Então, quem é a Kimberly? Vamos contar aí pro povo quem é a Kimberly. Então, eu sou a Kim. Eu começo os meus vídeos, geralmente, eu sou a Kim, eu arrematei o meu apartamento no leilão e foi assim que eu consegui comprar minha casa própria antes dos 30. E, então, eu sou a Kim e esse vai ser o nosso podcast Mãe e Filha, né? Exatamente. A Kimberly, para quem não sabe, para quem já sabe, óbvio, mas a Kimberly é minha filha, minha primogênita. E para nós, assim, quando ela resolveu arrematar o imóvel no leilão, a gente quase enlouqueceu. Meu Deus, será que vai dar certo? Será que é seguro? E ela veio provar pra gente que a gente estava numa zona de conforto e não sabia nada de compra de imóveis através de leilão. Então, ela vai contar tudo para nós. Então, eu sou a Kim, para quem não conhece. Eu sou enfermeira. Eu atualmente tenho 30 anos. Eu comprei o meu apartamento em 2023. E eu não comprei para investimento, eu comprei meu apartamento morar. E essa foi uma oportunidade assim que surgiu e eu já vinha procurando essa oportunidade há algum tempo. E na verdade eu cheguei assim com 29 anos e pensei, meu Deus, eu não tenho nada, eu não tenho imóvel, eu nunca vou conseguir comprar nada na minha vida. E eu cresci acreditando que eu ia fazer faculdade, que eu ia estudar muito, que eu ia fazer faculdade, que eu ia ter um bom emprego e que eu ia trabalhar muito e que eu ia ter sucesso, que eu ia conseguir comprar o que eu quisesse. Tadinho, o que eu fiz com ela, pobre filha. Exato. Uma millennial, né? Sim. Criada por boomers. Então, não foi isso que aconteceu, né? Exatamente na minha vida. Então, eu comecei a pensar em maneiras de que eu pudesse comprar, assim, um imóvel, porque eu fiquei pensando assim, não é possível que eu não vou conseguir comprar minha casa própria. E eu pensava assim, não é possível, não, vai ter que ter um jeito de eu comprar alguma coisa, de eu comprar algum imóvel. E aí eu comecei a pesquisar sobre leilão e tudo mais, e aí eu comecei, já fazia um tempo, já fazia acho que uns 2 anos que eu vinha pesquisando sobre leilão. E aí achei um apartamento e decidi procurar, assim. Era uma busca assim que eu entrava com uma certa frequência para olhar no site da Caixa. Eu arrematei meu apartamento no leilão da Caixa, né? Tem vários tipos de leilão. O leilão da Caixa é um leilão extrajudicial, que o leilão extrajudicial ele não precisa de um processo judicial para o imóvel ir a leilão, né? Então, devido à falta de pagamento, né, exigida em contrato realizado na Caixa,
aquele imóvel acaba indo a leilão. Então, a falta do cumprimento desse contrato leva o imóvel a ir a leilão. Então, não envolve decisão judicial nenhuma, isso é um processo legal que está previsto na lei. Então, esse tempo da falta de pagamento pode variar muito, de 3 a 5 meses, e a pessoa que deve, ela tem que ser cobrada pela Caixa, enfim, e a pessoa tem que ir atrás também. E a pessoa, quando o imóvel vai a leilão, a pessoa tem que saber também que o imóvel dela está indo a leilão. Não, mas Então, isso normalmente é comunicado, né? Isso é comunicado, normalmente é comunicado, sim. Quem vai arrematar não se envolve, só se envolve, na verdade, ali na arrematação. Se envolve na arrematação, mas tem que saber se aquele imóvel está com a documentação correta, né? Precisa saber se aquele imóvel foi... Se o processo ocorreu legalmente, se foi intimado legalmente, entre aspas, assim, se a pessoa foi comunicada legalmente, se tudo aconteceu dentro dos trâmites previstos, assim. E então é isso que quem está arrematando tem que cuidar da questão de documentação também, todas essas questões. Isso é o leilão extrajudicial. Quem é que faz leilão extrajudicial? Todos os bancos que fazem financiamento imobiliário. Então, a Caixa, Bradesco, Banco do Brasil, todos os bancos. Então, o mais fácil, assim, para quem é iniciante, para quem, no meu caso, para quem quer comprar casa própria, é o leilão da Caixa. Até porque a Caixa financia aí 70%, mais de 70% dos imóveis no Brasil, né? Então, para quem não tem experiência, tu acha que através da Caixa Econômica... A Caixa, eu acho que é o mais fácil, é o mais intuitivo, e a Caixa auxilia, né? A Caixa disponibiliza o corretor credenciado da Caixa para conseguir auxiliar, assim, nesse processo, né? Então, aí é que esse corretor, ele não é... A gente não paga nada por esse corretor. Esse corretor auxilia em todo o processo e é a Caixa que paga esse corretor. Tem lá no site da Caixa, a gente consegue saber onde procura, quem é o corretor e tudo mais. Eu vi que tu dá bastante dicas ali no teu Instagram, né? Inclusive, eu vi ali, claro que eu acompanho, né, gente? Óbvio. Que tu tem ali, tu faz como se fosse um roteirinho, assim, para as pessoas, né? E as pessoas têm... assim, elas têm demonstrado interesse. Como é que está sendo isso, assim? Porque é uma experiência nova para ti, que tu vem da tua profissão, da área da saúde, né? Que, enfim, atuou aí bastante tempo na área da saúde também. E como que tu vê isso, assim? As pessoas estão conseguindo entender? Porque a gente falando, assim, claro, tu contando, é diferente da gente ver, porque a gente é sinestésico, a gente precisa ver as coisas, né? Eu acho que as pessoas, assim, conseguem entender, as pessoas relatam muito ali que estão entendendo, e eu acho que as pessoas têm essa identificação, assim, comigo, pelo fato de eu não ser uma pessoa que estou investindo em imóveis, eu não estou ali falando, eu comprei esse imóvel para investimento. Porque quando a gente fala assim, comprei um imóvel no leilão, arrematei um imóvel no leilão para investimento, parece muito distante da nossa realidade, quando alguém fala isso, né? Aí agora, eu comprei o meu imóvel no leilão para casa própria, parece uma coisa muito próxima e alcançável, né? Possível, né? Possível, exatamente. Então, não é, a minha profissão, eu não tenho nada a ver com o mercado imobiliário, eu nunca soube nada sobre isso, nunca tive nenhuma introdução, tanto familiar quanto, assim, acadêmica, quanto a isso. Eu fui atrás mesmo Técnica nenhuma, né? Só técnica realmente... nenhuma. Foi no processo. Eu fui aprendendo, assim, durante o processo. E então, eu acho que isso causou essa identificação nas pessoas, assim, pelo fato de eu ser uma pessoa comum, que estava vivendo a minha vida, e eu só queria ser uma pessoa que comprou um imóvel, eu só queria comprar meu imóvel, entendeu? Eu acho que isso causou essa identificação. E as pessoas, assim, na maioria relatam que estão entendendo, assim, então eu tento falar. Eu acho que pelo fato de eu não dominar tanto, assim, essa parte, o que eu sei é o que eu li, o que eu aprendi com o corretor da Caixa, é o que tem ali nos documentos que a própria Caixa fornece. E, claro, agora eu comecei a estudar mais, até para poder fazer o conteúdo para as pessoas entenderem. Mas o que eu sei é a maneira que eu consigo transmitir para as pessoas, também a maneira que eu consigo entender.
Então, eu não tenho toda aquela parte técnica que eu vou falar ali, de, que juros, que não sei o que taxa Selic, não sei do que. Então, não é uma coisa que... Isso foge, né, Exato, da tua parte. isso vai fugir, assim, da parte que as como pessoas consumidor. Exato, que as pessoas vão conseguir entender. E eu acho que, infelizmente, a gente não tem esse tipo de educação financeira e educação da vida, assim. Sim. Do que a gente vai fazer. Assim, a gente não tem essa parte de planejamento na vida da gente. Na verdade, assim, eu vou falar da minha experiência, que a Kimberly também sabe, porque eu adquiri o meu primeiro imóvel, eu tinha 25 anos, né, um pouco mais jovem que a Kimberly, mas por financiamento, em banco, pela Caixa também, mas não era em leilão. Então, assim, fiquei pagando. A sorte que daí fui trabalhando, consegui adiantar parcela, eu e meu marido, porque eu já era casada na época, enfim. Mas a gente não tinha ideia de como arrematar um imóvel em leilão e a vantagem que é arrematar um imóvel em um leilão, né? Mesmo tu fazendo financiamento pela Caixa, no caso, não sendo por leilão, os juros são altos, né? E, enfim, são várias despesas extras, assim. E tu leva uma vida para pagar, né? A questão do financiamento... A vantagem do financiamento do financiamento não, a vantagem do leilão pela Caixa é o desconto, né? Sim. Então, os imóveis, eles têm bastante desconto. Claro. Conta como é que foi a tua compra pra gente. A minha compra eu comprei o meu apartamento na modalidade venda online, né? No site da Caixa. Então, eu perdi de ter comprado na venda direta online porque eu desconhecia muito sobre leilão, mas eu poderia ter comprado na venda direta online. Então, eu perdi ali 10 mil reais. Então, eu poderia ter comprado meu apartamento por 10 mil a menos se eu tivesse comprado na venda direta online. O que aconteceu? Meu apartamento estava ali na venda direta online, eu disse, não, eu quero esse apartamento. Aí comecei a estudar, conversei com o corretor, fiquei me enrolando. E aí eu, será que é uma boa ideia? Será que não é uma boa ideia e tal? E aí fiquei me enrolando e alguém fez uma proposta de dar entrada. Porque quando tá na venda online, no site, venda direta online, no site da Caixa, a primeira pessoa que der a proposta ali da entrada, digamos assim, eu vou dar 10 mil de entrada. Se eu pagar esse boleto ali da minha entrada, é meu apartamento. Daí depois eu vou fazer o financiamento, enfim. Mas se eu pagar a entrada que eu me dispus a pagar, o apartamento é meu, né? E então alguém deu essa proposta, fez essa proposta, mas no fim não pagou o boleto. Não pagou. Daí sobrou o apartamento. E aí o apartamento voltou para venda online. Mas não no mesmo dia. Daí... Não no mesmo dia, demorou ali. Até tem o prazo de pagar. Acho que demorou ali, acho que uns 7 dias, eu não lembro quanto tempo, assim, né? Não lembro. E aí voltou o apartamento, e aí quando saiu eu fiquei totalmente frustrada, né? Eu pensei, mas não era pra acontecer, as coisas acontecem como tem que acontecer mesmo, vai ver que não era pra eu comprar no leilão. Sim, aquela coisa que a gente tem que se convencer, né? A gente faz uma força, assim, poxa, não era pra mim. Né? Aquela coisa. E aí, não era pra eu comprar no leilão, vai ver que era uma furada e tal. E aí o apartamento voltou, daí o corretor me chamou e falou, o apartamento voltou pro site da Caixa. Daí, então, o apartamento voltou e eu falei, não, esse apartamento é pra ser meu, agora eu vou comprar. Daí conversei com o corretor, daí tinha data e horário específico ali pra gente dar os lances. E o corretor me ajudou em todo o processo, assim, ele foi teve presente durante todo online ali te ajudando. Exatamente. No dia ali de dar os lances, ele perguntou, tu me autoriza a fazer a parte dos lances e tudo? Eu disse, não, pode fazer, o máximo que a gente vai dar é 194 mil. Como é que é o nome desse anjo? É o Márcios. Márcios. Eu sempre marco ele nas minhas coisas ali no Instagram. Ele é corretor aqui no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. Então, ele pode atender aqui e lá em Minas. Então, quem for de Minas e no Rio Grande do Sul está muito bem assistido por ele. E ele é um querido, assim, ele me ajudou muito. E até hoje, se eu tenho qualquer dúvida, assim, eu converso com ele. Ele é super acessível, assim. E o importante de tu ter também uma pessoa te acompanhando, um corretor, é que, como tu não tem experiência, também te tranquiliza e tu sabe que tu não tá, assim, seguindo um caminho incerto. Tem alguém de mão dada ali contigo dizendo, não, é isso, vamos fazer, né? Isso exatamente. É muito bom. E daí, assim, o apartamento, eu disse pra ele, o máximo que a gente vai pagar é 194 mil.
O valor de avaliação do apartamento era 250 mil e ele estava, se eu tivesse comprado, arrematado ele na venda direta online, eu teria pago 184 mil. Mas aí, no fim, eu comprei por 194 e entraram outras pessoas na disputa, tudo. Foi uma emoção só. Eu fiquei nervosíssima. Eu, não, esse apartamento é para ser meu? Não, vai dar certo. E daí, no último minuto, assim, alguém deu um outro lance. Daí, quando entra no último minuto ali, zera o cronômetro. Daí, a gente deu um outro lance e aí a pessoa ficou... Parou, daí não quis mais. E tinham outras pessoas. Era a gente, eu acho que mais 4 pessoas, assim. Então, tava concorrido, assim, o apartamento. E aí, no fim, a gente conseguiu. E aí, o apartamento foi meu. E aí... a questão, assim, eu acho que deixa as pessoas inseguras também é que a gente não consegue olhar o imóvel, né? A gente não consegue ver o imóvel antes de comprar. Então, não tem como visitar o imóvel. O que a gente tem disponível no site da Caixa? A gente tem disponível a matrícula do imóvel. Então, ali na matrícula tem todas as informações. Informação de, ali tem 2 quartos, tem 3 quartos, sei lá, tem garagem, não tem garagem. Então, lembrando que a Caixa não tem só imóveis, apartamento, tem casa, tem terreno, tem imóvel comercial, tem imóvel... tem imóvel... rural também, vários tipos de imóveis. Sim, assim. Os imóveis que vão para leilão são imóveis que não foram pagos pelo comprador anterior, né? Isso, então, que não foi pago o financiamento. O financiamento, né? Daí a Caixa, ela retoma esse imóvel, né? A pessoa pode estar ou não habitado também, também isso é importante, isso. né? O apartamento pode estar ocupado ou desocupado. No meu caso, o apartamento estava desocupado já há 2 anos. Então, isso foi uma coisa que, para mim, foi muito bom, assim. Mas eu fiquei angustiada até ver o imóvel, né? Então, essa parte, para mim, que era tudo muito novo, foi bem complicada, assim. Eu fiquei muito insegura. Porque daí eu ficava imaginando, meu Deus, como é que será que é o apartamento? E aí, quanto é que eu vou gastar na reforma? Porque daí eu reservei um dinheiro para reforma, e isso é muito importante, ter também, um dinheiro reserva para reformar o apartamento. Então, tive esse dinheiro, fiquei com esse dinheiro reservado para fazer a reforma. E aí, até ali, entre a arrematação e a posse do imóvel, foram 90 dias. E é um processo que foi muito rápido, assim. Sim. Porque estava desocupado também, né? Estava desocupado. Mas, às vezes, as pessoas... e se tiver ocupado? Se tiver ocupado, se tenta uma desocupação amigável, que a gente fala, que é uma desocupação extrajudicial. A própria pessoa que arrematou, ou pode pedir para outra pessoa, muitas vezes, no meu caso, o Márcio falou assim, no caso, se tivesse ocupado, eu mesmo... O corretor. O corretor falou, se tivesse ocupado, eu mesmo poderia entregar lá a carta extrajudicial de desocupação. E, geralmente, os corretores fazem isso, sabe? Que bom, né? Então, assim, a gente já tem segurança em arrematar um imóvel em leilão. Sozinho, tu não vai ter esse direcionamento e acompanhamento do corretor. E ele ainda se disponibiliza a ir lá levar a carta extrajudicial de desocupação. Então, assim, a importância desse profissional, né, ali com a gente, nos guiando. Porque, na verdade, ele te guiou durante todo o processo, né? Exatamente, ele me ajudou em todo o processo. Eu não fiz nada sozinha, assim. Eu estudei as coisas sozinha, mas também ele foi me orientando. Então, não foi uma coisa que, de um dia para o outro eu decidi, não, eu vou arrematar o imóvel. Não era só um corretor, era um consultor também, né? Ele fez uma consultoria Exatamente, assim, e deu super certo. Foi uma história, assim, de sucesso. Então, o que aconteceu, assim? Nessa parte da notificação extrajudicial, a gente dá ali 60 dias para a pessoa sair. Muitas vezes se tenta conversar com a pessoa. Aí, se a pessoa não quer sair de jeito nenhum, se entra com um processo de... desocupação judicial, daí tem que entrar com pedido de emissão de posse mesmo. Daí pode demorar ali um tempo para a emissão de posse. Aí até chegar no juiz, e ali o juiz vai decretar a emissão da posse, e aí a pessoa é obrigada a sair. Muita gente acha isso um processo muito complicado, assim, jamais tiraria pessoas de dentro da própria casa e tal. Mas acho que a gente tem que entender, assim, que a pessoa... ela não pagou, né? Por diversos motivos. Eu acho que a gente romantiza muito isso, assim. Que a pessoa deve e a pessoa... coitada e tal. Eu acho que realmente tem casos que as pessoas devem e que realmente, nossa, que situação.
Mas tem muitos casos que as pessoas devem porque devem, entendeu? Sim. Então, eu acho que, assim, não é a responsabilidade da pessoa que está arrematando pagar a dívida de quem arrematou, de quem perdeu o apartamento, sabe? Então, não é a tua A gente também tem que ter responsabilidade. uma visão, assim, uma visão mais real da coisa. Exato, mais real, a realidade é essa. Se a gente, quando a gente pensa assim no imóvel, quando a gente constrói um imóvel, a planta sai do zero. Ok, bom para quem pode, né? Mas para quem vai comprar ou arrematar ou vai comprar um imóvel, esse imóvel foi à venda, por vezes, muitas coisas aconteceram dentro daquela casa, né? Exatamente. Então, assim, daí, porque aconteceu um acidente, alguém foi ao óbito naquela casa, não vai ser vendido nunca mais, vai condenar o imóvel. Não, gente, a verdade é assim, as pessoas, todo mundo tem dívidas, todo mundo paga ou não as contas, mas é um imóvel que ele foi retomado. Então, ele precisa movimentar a economia, precisa esse dinheiro voltar, né? E tu deu sorte que o apartamento estava desocupado, mas quando está ocupado, tem que sim seguir o trâmite legal, desocupar esse imóvel, pedir, né, orientação. Isso é uma coisa que vai muito além da gente, do nosso julgamento, vai muito além de governo, não interessa quem esteja governando. Não interessa, isso acontece em vários países, isso acontece aqui. E a todo momento, né? Isso acontece a todo momento, sabe? Se tu não pagar as tuas dívidas, alguém vai ter que ser cobrado e a pessoa vai ser tu. Então, acho que as pessoas romantizam muito, assim, e vitimizam muito, assim, porque coitados, não sei o que. Realmente é triste essa situação, mas a partir do momento, digamos, se eu tenho um apartamento e eu alugo para o meu inquilino está aí 5 meses sem pagar o aluguel, eu vou continuar com o meu inquilino lá e eu sem receber? Não vou, né? Então, acho que as pessoas, às vezes, né? Claro, porque daí tem o banco, é uma grande instituição e tudo mais, mas, né, isso é... A questão toda é com o banco, e não com quem está arrematando o apartamento, quem está comprando. Quem está arrematando também, muitas vezes está realizando um sonho, sabe? Foi o teu caso, né? É o meu caso, eu também. Se eu não pagar as parcelas do meu financiamento, meu apartamento também vai a leilão. Sim, o teu apartamento retorna para a caixa e tu vai ficar sem um apartamento. Exatamente. Então, eu acho que as pessoas, às vezes, têm que pensar um pouco nisso, assim, sabe? Que estamos, não é lutando, mas estamos falando de quem, assim. Quem é que é... estamos contra quem nessa história, sabe? Exatamente, Então, eu acho que é um pouco sobre isso, assim, porque muitas vezes as pessoas vêm com essa situação, porque isso, porque aquilo. Eu acho que muitas vezes as pessoas acabam glamourizando, assim, um calote, sabe? Eu ia falar isso agora. Porque tu não pagar tuas contas, infelizmente, é calote. Quem dera, gente, se a gente não precisasse pagar as contas. Se a gente falar do básico, vamos falar do básico. Se a gente não paga a conta da água e a conta da luz, a nossa água é cortada e a nossa luz é cortada e tá tudo bem, né? Daí vai lá e negocia. Então, a gente também tem que ter esse entendimento de calote, como tu falou. Porque se tu tem um imóvel, tu sabe que tu fez aquele financiamento e as parcelas da Caixa não são parcelas altas, porque tu vai lá, né, e tu faz o financiamento de acordo com aquilo que tu pode pagar, porque eles não vão te dar uma parcela, até porque nem é liberado o crédito se não está dentro das tuas condições de pagamento. Então, a gente tem que prestar mais atenção, sim, nisso, e não, na verdade, assim, não punir a pessoa que está feliz por ter adquirido o seu imóvel e também ter realizado o sonho dela, porque o outro não pagou e ele sonhou com aquilo ali ou não. A gente não sabe as intenções, né, das pessoas, enfim. Eu acho que também, assim, essa identificação das pessoas, aí, enfim, eu comecei a criar conteúdo nas redes sociais com toda essa história. E aí, o primeiro conteúdo que eu criei foi eu entrando no apartamento. E eu acho que isso chocou muito as pessoas, porque o meu apartamento estava totalmente mobiliado. Eu posso contar uma coisa? Tu conta. Quando a Kimberly foi ver o apartamento, o pai dela teve um surto psicótico. Um chilique. Conta o que ele te disse. Eu disse pra ele assim, tô aqui no apartamento e tal. Daí mandei um vídeo, o apartamento todo ocupado, que é o vídeo que tá atualmente no TikTok, né? Ocupado não, todo mobiliado. Todo mobiliado, todo mobiliado. Que é o vídeo que tá atualmente no TikTok. Foi tudo legal, assim, já tava com a documentação, o apartamento já tava no meu nome e tudo. Aí meu pai assim, tu tá louca, sai daí agora, porque a polícia vai ir atrás de ti, vão te prender. O que tu tá fazendo aí?
guria, sai daí agora. E daí eu, meu Deus do céu, daí eu disse, pai, por favor, não me estressa. Já tô estressada. Não. Então, para ver, assim, o medo, né? Porque, Exato. assim, a gente às vezes cresce com medo de... eu tenho medo de polícia. Passa um carro com sirene ligada, dá um pânico, né? E ele, por sua vez, a forma de proteger, sai daí, guria, se chega a polícia vai te prender. Pra ver a ideia que a gente tem, que a gente vem com essas coisas que nos limitam, inclusive, a acender, a comprar, né? Porque... Eu acho que a gente tem muito isso, assim, de o quanto é pros outros e não é pra gente. Exatamente. De quanto isso, por exemplo, essa questão do leilão, isso é para investidor, porque eu acho que as pessoas têm muito isso na mente. Eu sempre pensei nisso. E leilão é para quem quer investir, leilão de imóveis, leilão de carro, leilão não interessa, leilão é para quem tem dinheiro. Porque as pessoas não sabem, mas leilão a gente pode fazer financiamento, tem vários imóveis com opção de financiamento. Desculpa. A gente foi para lá, vou te cortar. Aí vamos voltar, porque daí tu conseguiu arrematar o imóvel lá no leilão, né? Márcios, Márcios te ajudou. E aí tudo certo. Paguei o boleto, né? Pagou o boleto. E aí pagou o boleto e o outro passo qual foi? Até para o pessoal entender essa cronologia, assim, porque a gente entra assunto e a gente, né? Tá, então, eu arrematei o apartamento, daí ganhei lá a disputa. Pagou o boleto? Paguei o boleto da entrada e aí eu já tinha um crédito pré-aprovado do financiamento, financiei, daí eu dei mais um pouco do FGTS, então, falando em números. Então, eu dei os 10 mil ali de entrada e me propus a dar mais 20 mil do FGTS. Aí tem mais a questão... tem que assinar o contrato na Caixa e até eles fazerem o contrato, autorizar o financiamento, demora um pouquinho. Aí, nessa questão, foi um mês. E aí, depois assinei o contrato, paguei mais as taxas, e a gente tem mais taxa, daí tu foi na própria Caixa, agência da Caixa? Isso, na tu foi agência. Sozinha ou tu foi com... Fui com o Márcios, me acompanhou. O corretor credenciado da Caixa. O corretor credenciado me acompanhou, tudo. E aí a questão das taxas, lembrando que não é só a entrada que a gente tem que dar aí o financiamento, a gente também tem que pagar taxas, tem que pagar ITBI, tem que pagar taxa de contrato e seguro, né, com a Caixa, e a gente tem que pagar o registro de imóveis. Então aí a gente tem mais ou menos, estava fazendo as contas, deu uns 7.500 aí de taxas. Tá, então daí além da entrada, a pessoa vai ter que ter uma entrada, se quiser usar o FGTS, usa. Aí tem mais as taxas de contrato, ITBI e seguro, né? Que daí a Caixa faz. Isso. E não esquecendo o dinheiro para reforma, porque imóvel arrematado em leilão, né? Normalmente tem lá pintura, enfim, alguma coisa que tu queira mudar. Não que a pessoa, assim, fundamentalmente tem que ter muito dinheiro para fazer a reforma, mas um dinheiro ali se tu precisar fazer uns reparos, um dinheiro, um tio, um parente, um pai que vai lá pintar, um tio que vai, enfim, ajude, a gente tem que ter, né? Ou a pessoa mesmo que se propõe. Sim. Mas a questão, assim, não são todos os imóveis que dá para dar entrada, que dá para usar o FGTS, que dá para fazer financiamento. No site da Caixa ali diz quais são os imóveis que aceitam, né, esse tipo de financiamento. É importante a pessoa também ficar atenta a isso, quando ela for ali no site da Caixa, olhar o que aquele imóvel aceita para arrematação. Exatamente. E tem vários tipos, né? Tem várias modalidades de venda. A gente tem primeiro leilão, segundo leilão, primeiro leilão, segundo leilão. A gente tem a venda direta online e venda online. E tem mais... me deu um branco agora. Licitação aberta. Tem mais a licitação aberta. A licitação aberta é sempre à vista. Nunca tem a possibilidade... Sim, daí seria o caso de investidor, para licitação aberta. A licitação aberta geralmente é investidor ali que tem o dinheiro à vista, ou alguém daqui a pouco tem um dinheiro à vista ali e vai comprar. Então, que bom que tem. Mas assim, tem imóveis com valores baixíssimos, assim. Então, daqui a pouco a pessoa ali, sei lá, eu tenho 20 mil, quero investir. Esse dinheiro vai lá e compra um imóvel. Sim. Entende? Então... Tem, assim, imóveis em todo o Brasil, a Caixa tem. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve um período, na época das enchentes, estava fora. Eu ia te perguntar se voltou isso, né? Porque eu ouvi falar também, até a gente fez um podcast sobre isso, um anterior, né? Com as casas modulares Fischer, que na época não tinha. Dizia-se que tinha, mas no Rio Grande do Sul estava fechado todo e qualquer tipo de financiamento por causa das enchentes.
Já voltou, já normalizou? Não, Como é o que tá? leilão voltou, né? Tá, o leilão voltou. O financiamento, ele estava pausado, se eu não me engano. Eu não posso te dizer com certeza absoluta, assim, que estava sem financiamento. Nesse período estava sem financiamento. O outro convidado falou que sim, que não tinha, né? Que, enfim. Né? Mas aí voltaram os leilões, voltaram os imóveis para o leilão da Caixa, mas até a última vez que eu tinha visto não tinha nenhum com opção de financiamento. Então, mas os imóveis estão lá, assim, tem uns com descontos bons, assim. Mas tem em todo o Brasil. Se eu quiser hoje comprar um imóvel, eu morando aqui no Rio Grande do Sul, se eu quiser comprar um imóvel lá no Amapá, eu posso comprar. Então, tem essa questão, assim. Claro, isso é mais para quem quer investir o seu dinheiro, né? E eu acho que o leilão também possibilita, se alguém quer investir o seu dinheiro, também possibilita a pessoa investir, assim, nesse sentido, assim. Muita gente já tem um imóvel e quer comprar um ali para aluguel ou para vender, enfim. Também vale a pena. E aí, enfim, daí dei a entrada, dei o FGTS, fui no registro de imóveis, toda aquela coisa, fui na Caixa. E aí, lá na Caixa, assinei o contrato e aí demorou mais 60 dias até eu ir até o apartamento. Daí fui no apartamento, o apartamento estava todo mobiliado, aí deu toda aquela função com o pai. Aí o pai teve um chilique, falou que Deus o livre, que eu tinha que sair de lá. Eu disse, pai, mas o apartamento é meu. Aí, enfim, falei com o corretor até, será que a gente não consegue contato para ver se a gente não consegue devolver essas coisas e tal. Não conseguimos. E aí, no fim, eu doei a maioria das coisas que tinha no apartamento, eu doei. Teve as enchentes de Isso. setembro. De novembro, acho que foi. Setembro ou novembro de 2023. Eu doei todas as coisas pra avó de um amigo meu que mora em Mussum, né? A maioria das coisas, assim, não foram todas, a maioria. Tem coisas que eu doei pra ela e eu fiquei com poucas coisas, assim, tipo, o guarda-roupa acabou ficando e a geladeira. E acabei doando, assim, eu entrei no apartamento e pensei, eu tenho tanta coisa, né, e tanta gente, ainda bem na época, assim, que as pessoas tinham perdido tudo, eu pensei, tem tanta coisa aqui dentro. Aí eu pensei, eu consigo conquistar essas coisas aos poucos, assim, mas quem perdeu tudo agora não vai conseguir. Não, mas foi uma excelente escolha, assim, de doar, até porque o que tu faria com aquilo, né? Exato, e eu fiquei pensando assim, é uma história que não é a minha, sabe? Então eu disse, não, eu vou construir a minha história aqui. Então acabei doando as coisas e pensei assim, eu tenho como construir realmente a minha história aqui dentro, eu não preciso ficar com essas coisas, assim, sabe? Eu posso doar para outra pessoa que realmente está precisando, que não era o meu caso naquele momento. Não que eu tivesse muito dinheiro, não. Não, pelo contrário, né? Não, mas é aquela coisa assim, o sonho da tua casa, né? Claro, morava comigo, com o pai dela, enfim, morava com os pais. E lá estavam as nossas coisas. Então, assim, tu compra a tua casa, tu quer as tuas coisas, né? Tu quer o teu gosto, as tuas cores. Então, assim, isso também foi importante nessa tua construção de identidade de nova casa, né? Sim, exatamente. Embora eu ainda tivesse muita coisa, porque eu acabei voltando para casa, né? Porque eu saí de casa com 24, fui morar de aluguel, né? Sim. E aí comprei muita coisa na época. Quando eu morei de aluguel, fui morar perto do hospital que eu trabalhava na época. E aí eu comprei muita coisa, comprei cozinha, comprei cama, comprei guarda-roupa, comprei um monte de coisa. E aí acabei voltando para casa, né? Depois, por questões financeiras, enfim. E aí, por questão de praticidade, porque precisava comprar carro, e daí era demais, era aluguel, enfim, coisas que, né, a realidade às vezes bate na porta da gente. E aí, depois, acabou que comprei o apartamento e pensei, não preciso de tantas coisas que tem aqui dentro, que não é a minha história, eu posso fazer outra pessoa feliz com essas coisas. Claro, eu acho que fez bastante gente feliz. A gente não sabe se foi só para não, a gente doou para outras pessoas também, assim. Eu doei tinha brinquedo, doei as coisas também. Sim. Então, acho que fez pessoas felizes, assim, sabe? Não foi uma coisa que eu comprei e que eu me beneficiei totalmente sozinha, né? Sim, não, isso é importante até pra gente, né? Dizer assim, não, eu não quero, mas alguém vai fazer alguém feliz, alguém vai usar, enfim. E principalmente naquele momento, que era um momento assim, né? Que foi a nossa, eu acho que não sei se foi a primeira ou a segunda,
enchente. Foi a primeira enchente, eu acho, essa. Eu não me lembro agora, mas enfim, eu acho que é isso, né? Não é que não estava bom e na verdade a gente olha até nos teus vídeos, eu vi tudo, era tudo coisas boas, todas coisas boas. Não, eram coisas boas, mas que estavam ali paradas há um tempo. As coisas estavam boas, realmente. Não era coisa de má qualidade. Mas eram coisas, assim, que poderiam ser aproveitadas por outras pessoas. E, naquele momento, por mim, não era meu objetivo, assim. E uma coisa interessante que esse teu apartamento tu comprou, que às vezes a pessoa diz, vou comprar um apartamento em leilão. Mas onde é o bairro? Tu comprou num excelente bairro, uma ótima localização aqui em Porto Alegre, né? Então, isso também, a gente tem, às vezes, esse mito, assim, porque foi para leilão, deve ser imóvel destruído. Eu tinha Exatamente, isso. Achava assim, nossa, é tudo destruído. As pessoas acham que é imóvel destruído, é imóvel sucateado. Sim, a gente acha, porque a gente não tem essa experiência. As pessoas comentam, assim, nos vídeos, as pessoas comentam, porque se estiver ocupado por um casal de idosos, uma pessoa com deficiência nunca vai poder sair dali. Então, não é verdade, as pessoas... Assim, tem muitos mitos envolvendo o leilão, sabe? Sim, a gente cria essas fantasias, né? Exato, porque tudo que a gente não conhece, a gente acaba ouvindo coisas que não são verdade e reproduzindo. E a gente reproduz, aí o outro reproduz uma coisa diferente, vai aumentando e aí assim aumenta, daí daqui a pouco tá feita uma baita história. Exato. Que não faz sentido, né? Exatamente. E aí eu acho que assim, daí eu entrei no apartamento, tava naquela maneira, e eu filmei tudo, enfim... E aí, eu decidi compartilhar no TikTok na época. Eu fiz um vídeo mostrando o apartamento. Eu dizia, arrematei meu apartamento em leilão e tal. E o apartamento estava desocupado há 2 anos. E quando eu entrei, ele estava todo mobiliado. E aí, estava bem sujo, claro, o apartamento desocupado há 2 anos, com muita sujeira. E aí, dizendo para as pessoas, me acompanhe para saber mais sobre leilão. E as pessoas ficaram muito curiosas na época, tipo assim... Eu compartilhei o vídeo em março desse ano. E aí, atualmente, o vídeo tá com 4,4 milhões de visualizações. Olha que coisa importante, né? Sem querer, assim, na verdade. Foi muito sem querer, assim. Foi uma coisa que... Não é que foi sem querer. Quem compartilha... Foi sem intenção. Quem compartilha o vídeo sabe que ele pode viralizar. Sabe que o vídeo pode chegar, mas, na verdade, a pessoa nunca acredita que isso vai acontecer. Tu faz aquilo ali... Mas pensa, não, tomara que dê certo. Mas quando dá certo, tu fica, meu Deus, deu certo. O que eu fiz? O que aconteceu de diferente? Sim. Então... Mas é diferente. Na verdade, assim, a tua coragem em adquirir um imóvel antes dos 30, né? Um imóvel, arrematar um imóvel em leilão. Pelo menos para nós, assim, na nossa família, que a gente nunca viveu essa experiência só agora através de ti. Então... nós somos pessoas comuns e tá cheio de gente comum também, todo mundo. Então, assim, claro que tem as famílias que estão acostumadas, não é o nosso caso, né? Então, assim, igual a nós tem muitas pessoas. E aí essas pessoas dizem, se ela fez, exato. Eu também posso fazer. Existe essa possibilidade. Então, o fato do teu vídeo ter viralizado é porque tu trouxe esperança para quem já não tinha ideia. Eu acho que esse meu primeiro vídeo viralizou pelo fato de que as pessoas estavam vendo um apartamento todo mexido ali. As pessoas ficaram muito chocadas, assim, sabe? Eu acho que isso, as pessoas ficaram um pouco chocadas com isso, porque é diferente. É uma coisa diferente, as pessoas não imaginam isso. Eu também, quando eu entrei, eu não imaginava que eu ia chegar lá e ter um apartamento mobiliado. Eu não sabia, realmente. Sim. E aí eu acho que... Mas era um apartamento mobiliado, mas todo revirado, claro, né? todo revirado. Era um apartamento mobiliado revirado e sujo, enfim. Tinha louça de anos ali. Tinha barata, aranha, tudo. Era um apartamento abandonado, entendeu? Sim, porque as pessoas às vezes pensam, comprou um apartamento, as pessoas saíram, mas, tudo arrumadinho. Não. Ou as pessoas saíram fugidas. Eu não sei o que aconteceu com as pessoas. As pessoas saíram de lá, largaram as coisas e foram embora. E muita gente pergunta o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu com as pessoas. Mas as pessoas já não estavam mais lá há muito tempo, quando eu entrei, Menos mal, né? Pra ti foi um processo a menos. Pra mim foi um processo a menos, assim, sabe? E aí, enfim, as pessoas comentam muita coisa. Energia, não sei o quê. Nada que um incenso de R$3 não resolva. Mas, enfim, né? Enfim, vamos fazer uma oração, tá tudo certo. Enfim. Felicidade pra quem foi, felicidade pra quem chega. Não eu acho que a vida é movimento, né? A vida é um processo, né? Cada um vive o seu. Então, eu acho que é isso.
E aí, então, eu reformei o apartamento e aí comecei a compartilhar um pouco os vídeos da reforma também, né? E aí... Mas deu tudo certo na reforma. Conta para ir para o pessoal lá em casa, que às vezes a gente começa a fazer uma reforma. Eu sei da história, mas ela vai contar. Aí a gente começa a fazer uma reforma, é aquele negócio, né? A expectativa e a realidade lá em cima. olha... Porque assim, o que acontece? A realidade é muito diferente da expectativa. E aí a Kimberly também passou por um perrengue aí com o pessoal da reforma. Quem faz a reforma sabe que é um problema. Fazer reforma é sempre um problema mesmo, assim. Só que eu não imaginava que era um problema tão grande fazer uma reforma. E aí, no fim, o que aconteceu na minha reforma é que eu tinha um objetivo. Vou dar uma tapeada, assim. Mas aí, já que eu tô fazendo isso, eu vou fazer aquilo. O já que isso, já que aquilo. Já que eu tô mexendo aqui, eu vou mexer ali. Aí, assim foi. Daí, enfim, contratei lá um pedreiro que disse que fazia e acontecia. E aí, até compartilhei uns áudios que ele mandou no WhatsApp, mas me descascou a arquiteta e brigou e disse que não tinha que obedecer arquiteto nem engenheiro, que ele não era de seguir regra, que não sei o que, daí, assim, né, daí me desvencilhei, daí me separei do pedreiro, daí eu falei pra ele assim, olha... Acabou a nossa relação. Daí eu falei, olha, então não precisa mais aparecer. E ele, tinha dia que ele ia, tinha dia que não ia, aquela coisa que a gente sabe, né? Todo mundo sabe, quem faz reforma sabe que trabalha quando dá. E aí, assim, já tinha me levado um dinheiro, entendeu? E o problema maior foi esse, já tinha me levado um dinheiro. Sim, o problema é que daí fica menos dinheiro para fazer aquilo que deve ser feito, porque quem deveria fazer não fez. Exatamente. E aí, no meio dessa história toda, eu ainda fiquei doente, né? Eu já estava doente antes disso acontecer. Antes de eu arrematar o meu apartamento, eu já vinha doente. Só não sabia que eu estava doente. Só achei que estava tudo certo e que, aos poucos, as coisas iam se ajeitar. Só achei que eu estava estressada, muito cansada. Mas aí fiquei doente. E aí, toda hora, emergência, emergência, emergência. E aí, enfim, em janeiro fiquei internada no hospital, sem saber o que era. Daí tive que achar um outro pedreiro no meio disso tudo. Achei um pedreiro. E também me ajudou muito, me salvou, mas também não foi lá aquelas coisas assim de que, nossa... Nem uma Brastemp. Não, assim... Claro, foi... No início estava tudo ótimo, mas assim... a profissão, infelizmente, assim, é uma coisa que... é difícil achar bons profissionais, assim, que ajudem na reforma. Sim. Muito difícil. E, assim, quando a gente tem bons profissionais, são profissionais que cobram um valor que a gente não consegue pagar. Aí, assim, eu achava... Mas tu contratou também arquiteta e engenheiro. E engenheiro, porque eu tive que derrubar... Porque embestei que queria derrubar a parede da cozinha. Embestei. Porque eu achei que eu só ia ser feliz depois que aquela parede saísse de lá. Quanto foi o custo do teu sonho da parede? A parede saiu uns... Ai, nem sei agora, assim, de cabeça eu não me lembro, mas saiu uns bons dinheiros ali. Uns bons papapás. Uns bons dinheiros. Saiu uns bons 6 mil reais aquela parede ali. Não, fora que também tu teve a Kimberly, assim, a gente... O que acontece, né? É que a gente faz, assim, aquela rede de apoio, né? Uhum. Então... sempre que a gente pode, enfim, eu, o pai dela, e aí era Dinda, todo mundo. Eu tive uma boa rede de apoio, tive esse privilégio de ter pessoas que, assim, não, tu tem eu tinha que comprar uma barra de ferro. Não, peraí que eu vou conseguir. Daí conseguiram uma barra de ferro. Então, eu tive uma boa rede de apoio, assim, coisas que muitas pessoas não têm, e eu tive esse privilégio de ter essa rede de apoio na minha reforma. Mas tem uma coisa também que às vezes a pessoa não tem, porque a gente, assim... Deu para ver aqui que a gente está sempre rindo, a nossa sinceridade. Então, assim, a gente fala as coisas. Tem gente que diz, não vou falar nada como botar olho grande. Bota olho grande nada, vamos falar. Não, as pessoas, porque não fala. Eu sempre fui boca de sacola. Eu nunca consegui. Eu nunca consegui. As pessoas assim, que linda essa blusa. Paguei R$5 na promoção. Então, eu sempre fui essa pessoa. E daí, agora com o apartamento, exatamente essa coisa. Que lindo esse apartamento. Que não sei o que. Eu comprei no leilão. Sim. Então, né? Então, quer dizer que essa boca grande, assim, que a gente tem, também tem os benefícios. Porque tu conseguiu ajudar quantas pessoas com as informações? Se tu tivesse ficado quieta, talvez
tu não tivesse mudado a vida de tantas pessoas que estão lá te seguindo, né? Eu vi que esses dias um casal disse que sim, que arrematou o primeiro imóvel pelas suas dicas, então assim, isso é importante, né? Eu acho que as pessoas conseguirem se identificar, assim, e conseguirem ter um pouco de esperança, assim, de que vão conseguir. E eu acho que isso é muito bom, assim, pra mim isso tem sido muito bom. Daí deixa eu voltar pra essa parte que eu fiquei doente. Aí tu ficou doente, vamos lá. Aí fiquei doente, e aí fiquei doente em janeiro, daí consegui o pedreiro, enfim, fiquei doente, fiquei internada no hospital. Até janeiro eu tava trabalhando, né, que nem eu falei, sou enfermeira, trabalho no postinho. Tá, mas ficou doente, mas tu também fez uma viagem aí importante um ano anterior, né? Faz 2 anos já. Já faz 2 anos que a guria viajou. Faz 2 anos. Faz 2 anos que eu viajei. Ela fez uma viagem importante, uma aventura que o meu coração, quase... A sorte que o meu coração é forte, né? E conta aí pro pessoal, o que tu fez aí que quase matou a própria mãe? Eu fui pro Sudão do Sul, né? Pra fazer uma missão médica humanitária. E aí fiquei pouco tempo, não teria condições de ficar mais tempo. E aí fui e voltei, assim. Foi uma coisa que mudou, por mais que tenha sido pouco tempo, foi uma coisa que mudou muito, assim, a minha percepção de vida, assim, sabe? E até tava conversando esses dias com uma amiga minha, eu realmente mudei totalmente, assim, a minha percepção de Brasil, assim. Porque antes eu achava Brasil isso, Brasil aquilo, mas a gente reclama muito de barriga cheia, sabe? A gente reclama muito das nossas coisas, de como o nosso sistema é, e a gente não tem a mínima noção do que acontece mundo afora. É porque aqui a gente tem o Pai SUS, que eu digo, né? Que todo mundo reclama do SUS, mas o SUS atende, o SUS, ele realmente resolve a saúde populacional. Então, quando tu vai para um país em que não tem nem água para as pessoas beberem, aí tu volta realmente dizendo assim, gente, eu realmente estou num país que cuida da sua população, cuida da saúde. Claro que não é o ideal, a gente sabe que não é o ideal. E essa é uma grande verdade. Mas a gente reclama demais daquilo que a gente tem. Eu acho que assim, as coisas, acho que a gente reclama muito das coisas. Aí quando eu voltei, exatamente isso. Claro, eu trabalho no SUS, né? Trabalhei muito tempo no SUS e a vida toda nossa, paciente assim, não tá conseguindo pelo SUS e não sei o quê. Sempre lutei muito, assim, sempre defendi muito o SUS. E depois que eu voltei, defendi mais ainda, né? Sim, eu peguei minha bandeira dizendo assim, aqui a gente tem exatamente. saúde. Só que daí, assim, às vezes os pacientes reclamavam um pouco pra mim do SUS, e daí eu, tu vê e tal. Mas aí depois, a minha posição era o seguinte, mas aqui a gente tem a possibilidade. Se tu não pode pagar, algum dia, em algum momento, tu tem a possibilidade de fazer este exame, de fazer esse procedimento. Em algum momento, existe essa possibilidade. Tem lugares que não tem essa possibilidade. Se tu não tem dinheiro, tu não vai fazer. E a gente não precisa ir muito longe. A gente não precisa ir para um país subdesenvolvido, um país muito pobre, um país mais pobre do que o Brasil. A gente pode ir ali nos Estados Unidos. Se tu não tem dinheiro, tu não vai fazer. Tu vai morrer, entendeu? Então, acho que as pessoas erram muito nisso, assim, sabe? Claro, o SUS tem muitos defeitos, óbvio. Tem muitas situações que poderiam ser muito melhores, mas a gente reclama muito de coisas erradas. Eu acho que a gente tem que pautar muito nas coisas que tem que melhorar. E não em coisas sem soluções e soluções simples. Porque eu acho que a gente tem às vezes a gente tem pouco conhecimento sobre as coisas e a gente dá soluções simples que não existem, entendeu? São soluções medíocres. Então, eu acho que a gente tem que defender, né? Defender o SUS. A gente acostumou também a reclamar, né? Exato, exatamente. A gente meio que normalizou assim, porque isso, porque não atende, porque lá no postinho ninguém quer trabalhar, porque lá, né? Então, assim, quem tá lá no postinho são profissionais, todos formados, não tem ninguém que não tem capacitação lá. Não, e outra coisa, né? A gente passou... o respeito por aquela pessoa que passou 5, 6 anos dentro de uma universidade, 7 anos dentro de uma universidade. Mais, né? A pessoa faz especialização, faz a residência. Sim, tudo isso para chegar à população e agredir verbalmente e às vezes fisicamente os profissionais que lá estão para atender aquela população. E para eles chegarem lá
trabalhar, às vezes, tu tem que fazer um concurso, tu tá lá no postinho. Então, assim, essa pessoa, além de ter feito o ensino superior, ela teve que estudar para o concurso, né? E tá lá, e aí ela vai lá cheia de vontade, levando esperança, porque na cabeça dela, ela está levando esperança para a população. E ela é hostilizada pela população porque as pessoas dizem que o SUS não faz nada. Então, esse relato teu é importante também. Eu acho assim, não dá pra também a gente Sim, falando, não vamos generalizar, muitas pessoas são muito gratas, claro. E eu acho que, só que eu acho que a gente se perde muito, assim, no sentido de que o SUS faz, então tem que fazer. Por exemplo, o pessoal veio muito assim, eu quero tal exame. Aqui não é um delivery de exame. Sim. Sabe, a gente tem que passar pelo médico. Tem que passar por uma consulta com enfermeira, com médico. Então, assim, muitas coisas as pessoas... não, mas aí eu fui lá no postinho e não quiseram me dar, mas qual que era a necessidade real, assim? Por isso tu vai no particular, claro que vão te dar, porque tu tá pagando por aquilo. Então, o que tu vai pagar, tu vai fazer. Né? Então, e tu realmente necessitava... Então, tem muito disso, sabe? Então, muitos profissionais pedem coisas desnecessárias porque as pessoas pressionam muito. Deus o livre um paciente sair de uma consulta sem um remédio. E eu acho que a gente tem isso muito no Brasil, porque remédio é de graça. Agora, muitos remédios são de graça, né? Não são todos. Muitos remédios o SUS dá. Aí tu vai dar uma dipirona para um paciente que tem no SUS, né? Mas aí tu vai dar, digamos assim, sei lá, vai dar um cetoprofeno que não tem no SUS, o paciente não vai querer comprar. Muitas vezes tem gente que não tem condições de comprar. Claro. E, né, enfim, mas Deus o livre, às vezes, sair de uma consulta sem um remédio. As pessoas não querem sair da consulta sem remédio. Só para ter uma ideia, aqui, se a gente tem uma dor de garganta, tu vai ali na farmácia e tu vai comprar uma pastilha para garganta. Aí tu pode escolher na prateleira, porque não precisa de receita, aí tu vai lá e escolhe. Agora, se tu tá lá nos Estados Unidos, tu não pode comprar e a pastilha para garganta que tu pode usar é House, só. Senão, tu tem que pagar uma consulta de $200, né? Para que tu tenha direito a comprar uma pastilha que aqui a gente vai ali na prateleira da farmácia e pega. Então, isso também são realidades muito diferentes, né? São realidades diferentes. Claro, a gente está fazendo comparações muito diferentes, mas eu acho assim, voltando assim, eu voltei com uma visão diferente, assim, quanto ao SUS, quanto às pessoas, quanto à vida, assim, por mais que tenha sido muito breve, assim, minha estadia, quanto a tudo, assim, sabe? Eu acho que o quanto a gente não valoriza a vida, assim, sabe? A vida que a gente tem e a vida dos outros também, porque é realmente uma situação que é esquecida, assim, sabe? Que as pessoas passam é uma coisa que a gente não vê. E muitas vezes aqui, mesmo nas nossas cidades, a gente não vê o que as pessoas estão passando. A gente não enxerga os menos favorecidos, A gente não enxerga, a gente tá... Tipo, a gente normaliza, a gente se acostuma a ver que tem uma pessoa na rua, a gente se acostuma com aquilo ali, sabe? Então, essa tua experiência de ter ido lá para o Sudão do Sul, nessa missão humanitária, também te trouxe essa consciência de que aqui a gente também... Claro, lá muito pior, porque lá não tem nenhum tipo de medicamento, só, né, através de doações, que a gente vê muitas campanhas aí que acontecem televisivas, né, que aparecem lá, as pessoas doando. Mas aqui a gente também, como tu falou, a gente normaliza, assim, a pobreza, achando que, por algum motivo, a gente ou prefere não ver ou nem olha. A gente normaliza muitas coisas, assim, eu acho. A gente aprendeu a normalizar, também acho que para não sofrer, para se proteger, e ao mesmo tempo para não discutir sobre aquilo ali, sabe? Porque eu acho que são pautas importantes. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Mas eu acho que às vezes as pessoas perdem a força de falar sobre isso, sabe? Porque, enfim, a gente não tem políticas públicas efetivas, a gente não tem políticas de saúde efetivas, que, né, a gente tem políticas, na teoria a gente tem políticas que ajudam, assim, mas na prática muitas vezes não, assim. Não acontece. Não acontece. Então a gente precisa de mais políticas públicas, né, com a visão para essa população, assim. E eu acho que... E a gente também, como população, assim, acho que a gente deveria ter um olhar diferente, sabe? Eu acho que agora nas enchentes todo mundo se compadeceu e todo mundo... Claro, eu acho que realmente foi uma situação horrorosa que a gente passou. Acho que todo mundo passou por isso. Mas as pessoas passam por
perdas todos os dias, né? E eu acho É que a daí é gente uma não comoção maior, daí todo mundo quer ser voluntário, todo mundo quer ajudar. Exato. Porque realmente era uma situação desesperadora. Mas desesperadora porque foi naquele momento e todo mundo E foi junto. em massa, assim, Foi em muita gente. massa, mas a gente tem isolados ali em várias comunidades bem distantes, aqui na periferia da cidade, né? A gente tem também essa pobreza e que ninguém enxerga, né? Então, assim, Natal todo mundo quer fazer o Papai Noel para dar brinquedo, né? Então, a gente vê também muito envolvimento de ONGs também, fazendo esse resgate, ajudando essas famílias, enfim. É realmente uma outra pauta para nós, né? Mas vamos voltar ali, tu ficou internada, e Tá, aí... não, eu não sei. Daí tu pegou e voltou nessa parte que eu fui viajar, né? Isso. Daí eu fui viajar, mas foi em 2022. E aí, assim, início de 2023 eu já não tava muito legal, assim. Eu fui viajar final de 2022. Início de 2023 eu já não tava muito bem. Não sabia o que que era, acho que eu simplesmente estava muito exausta. E aí voltei, assim, tava trabalhando no posto, trabalhei no hospital, depois trabalhei no posto na época. E muitas vezes eu passava muito mal, enfim, não sabia o que estava acontecendo. E aí as coisas começaram a piorar muito ali agosto, setembro de 2023. E aí eu tinha crises, assim, tinha que ir para emergência, porque o meu coração acelerava muito, enfim. E passava mal, tinha muita dor de cabeça. Em janeiro eu fiquei internada no meio da obra toda. E aí, desde janeiro, e até então, desde janeiro, eu tô afastada do trabalho. E aí tive alguns diagnósticos aí de algumas doenças raras desde então. E aí isso aconteceu no meio da obra, né? No meio de toda essa loucura aconteceu isso. Então tive diagnóstico aí de 2 doenças raras, mais uma outra doença que não é tão rara. E aí, acho que não vou entrar muito nesse assunto, mas em resumo, foi isso. E aí tá, daí fui fazendo a obra e fui compartilhando as coisas nas redes sociais. Aí em março ali, meu primeiro vídeo deu uma viralizada. E eu acho que, agora eu não lembro no Instagram, assim, quando que foi que eu viralizei, mas foi perto, assim, acho que abril ali, por aí, não lembro. E também viralizei no Instagram depois, porque uma página repostou meu vídeo, uma página de fofoca, que não tinha nada a ver. Repostou esse meu primeiro vídeo que eu tinha postado lá no Instagram. E aí, assim, comecei a ganhar seguidores, não sabia da onde, porque eu não tinha postado nada. As pessoas começaram a me seguir enlouquecidamente. E aí eu não sabia da onde. Daí uma amiga me mandou, olha só, essa página repostou teu vídeo. Daí eu, ai, que coisa, agora entendi o que tá acontecendo. Sim. Daí eu comecei a postar vídeo sobre as coisas. Produzir mais conteúdo E pra produzir ajudar. mais conteúdo. Daí as pessoas começaram a me seguir, eu comecei a me identificar com aquilo. E o fato de ter criado conteúdo nas redes sociais, nessa época que eu tava passando por essa fase difícil, assim, de que eu tava com algumas doenças. De aceitação De também, aceitação. essa limitação Imposta. Exatamente, imposta. De que, assim, eu não vou ser mais a pessoa que eu era antes. Não vou ser mais aquela enfermeira doida que o paciente tá ali parado, que eu vou ajudar, que eu vou não sei o quê, que eu vou não sei da onde, que eu sou aquela enfermeira que trabalha. Não vou ser mais essa pessoa. Então, as redes sociais vieram num momento muito bom pra mim, assim, de me salvar profissionalmente, assim, na minha vida pessoal também. Até pra ti também não entrar em depressão e tu conseguir também ocupar tua mente, não com a doença, mas com uma coisa que fosse ajudar os outros, porque na verdade a tua profissão também faz isso. Exato, exatamente. E o fato de eu estar, assim, ter que lidar com questões de doença minha, eu também tinha que lidar com a questão de doença dos outros quando eu tô na minha profissão, né? Claro. Então, sair um pouco dessa realidade de doença, pra mim, foi muito bom. E e entrar nessa parte de realização profissional, pessoal, assim, sabe? Então, falando de leilão e as pessoas tendo essa troca, então, as redes sociais, de certa forma, têm me salvado, assim, nesse sentido. Me salvado no sentido da questão profissional e da questão pessoal, assim, que eu tenho visto nisso, talvez uma nova profissão, assim, sabe? E que tem me feito bem, sabe? Claro, eu continuo afastada do trabalho, não descarto, óbvio, trabalhar, e eu gosto muito da minha profissão, mas meu médico já falou, olha, talvez tem que vai ter que repensar, porque tu tem muitas limitações, acho que tu vai ter que repensar. Então, tenho repensado realmente, assim, sabe? E realmente tem dado certo as redes sociais, só que as redes sociais têm muito isso de muitos altos e baixos, assim. E tu tem que ter uma produção alta, né? Tu tem que estar sempre produzindo. Então... E isso também, além de te
cansar, Exato, tem toda essa cansa. coisa, assim, né? Tipo assim, pra quem trabalha CLT, tu trabalhar nas redes sociais é uma coisa que, né, é muito melhor trabalhar nas redes sociais que tu trabalhar CLT e trabalhar com o público, óbvio. Mas, assim, não é fácil também. É uma coisa que demanda muito, porque aí tu faz vídeo, tu edita vídeo, e aí tu tem que ter criatividade, tu escreve roteiro, aí também tu responde comentário de um aqui, tu responde comentário de um ali. Então, claro, é diferente do que a gente está acostumado, óbvio, porque não estudei, não fiz faculdade nem de marketing digital, nada assim. Não tem nada a ver com o meu Tudo nicho. que tu tá fazendo é intuitivo. Exato, é tudo intuitivo, assim, sabe? Muitas Assim, vezes... a guria esperta, ó. Ela fez a arrematação de um imóvel, foi lá, leu, se aprofundou, adquiriu um pouco de conhecimento, arrematou o imóvel no leilão. Aí ficou doente, né? Teve que se reinventar, né? Surgiu a oportunidade lá do vídeo dela viralizar. Agora ela está se reinventando através das redes sociais também, para não ficar pensando em doença e em limitações impostas pela doença, né? Porque pelas, né? Não é pelas, são pelas. Até tem um vídeo teu que tu fala assim, pobre. Como é que tu fala lá que... Não, o que eu falei que eu ganhei na loteria ao contrário, só que 3 vezes. 2 vezes, né? Porque são 2 doenças raras. Então, assim, tu também ter a resiliência. O que eu falo de pobre é que as pessoas falam, é pobre, mas pelo menos tem saúde. Não, é pobre, mas não tem nem saúde. Nem saúde, Tu falou um negócio assim, eu achei bem... Não, os vídeos dela são o máximo, a gente ri muito nos vídeos dela. Mas, assim, o legal disso tudo é que tu conseguiu também sobreviver no meio do caos. E isso é a resiliência, né? A nossa capacidade de enxergar coisa boa dentro da tempestade, né? Então... e muitas vezes é difícil, assim. É bem difícil. Às vezes parece que tá tudo bem, mas não tá. E muitas vezes eu acho que acho que a vida toda, assim, eu lidei com as coisas rindo e fazendo piada. A minha vida foi assim, sabe? Tipo, acho que tu sabe bem disso, assim. Eu sei. Sempre no caos, tá eu fazendo uma piadinha, contando uma historinha. Então, é isso, assim, a minha vida foi isso, assim, no meio do caos, por mais que eu sofra com isso, no meio do caos eu tô ali contando uma piada, fazendo uma piadinha. A gente fala que isso assim, uma característica brasileira, assim, né? Tu tá no meio do problema, tu larga uma piada assim, vamos largar o humor aí para amenizar, né? A gente faz isso e, enfim, talvez também seja uma característica familiar nossa também, né? Que a gente tropeça e diz, de novo, né? Deixa os minguinhos na esquina dos sofás e acha que tá tudo certo, né? Então, e a gente ainda ri, né? Em vez de chorar, a gente dá risada, quebrei meu minguinho. Então, assim, é uma curiosidade pra gente, assim, pra gente ver que a vida não é uma constância, né? Quem olha, assim, e as redes sociais a gente mostra o que a gente quer, assim. Sim. Então, tipo assim, tem um vídeo meu ali que eu postei. E aí, tipo assim, aquilo ali é 1 minuto e meio do meu dia, entendeu? Não, e às vezes as pessoas, elas romantizam que aquilo ali é a verdade. É. Aquilo ali é um vídeo, não é a verdade. Não é a verdade absoluta, sabe? Aquilo ali, o vídeo, por exemplo, no Instagram, tu vai postar... a verdade é a saúde que eu falo. O que tu tá falando, o que ela tá falando é verdade, mas eu falo em relação à saúde. Em relação à saúde, assim, exatamente. E no início, assim, quando eu comecei com essas situações, eu falava que eu era profissional de saúde sem saúde, porque realmente eu não sou profissional de saúde, não tenho nenhuma saúde para dar, sabe? Nenhuma saúde para mim. Então, cuidava da saúde dos outros, mas a minha e as pessoas, e o pessoal que trabalha na saúde e já é saudável, tem essa tendência de negligenciar a própria saúde, sabe? Então, mas eu, além de negligenciar a minha saúde, que eu fazia isso muito, e, além disso, eu ainda já tenho questões de saúde que eu não posso mais me negligenciar, né? Sim, agora então, tu tem que ter um olhar isso, assim, mais sabe? para ti, assim, de cuidado para ti. O olhar para o outro, a gente nunca deve perder o olhar para o outro. A gente sempre deve olhar para o outro, né, com empatia, com carinho. Mas, como tu falou, o profissional da saúde não se vê. A gente não se vê, mas eu acho que a gente tem que se colocar em primeiro lugar, assim, porque se a gente não tá bem, a gente não consegue cuidar do outro, né? Mas eu acho que acho que isso é muito coletivo da saúde, sabe? Eu acho assim,
tem dias, acho que as pessoas não têm noção, mas tem momentos que a gente não consegue ir no banheiro fazer xixi. As pessoas acham, é porque no postinho de saúde fica ali o dia inteiro tomando café. Às vezes a gente não faz xixi. E assim, as pessoas não têm noção. As pessoas, na pandemia, enquanto estava todo mundo em casa, a gente estava no hospital, a gente estava no postinho de saúde, a gente trabalhava sábado, a gente trabalhava domingo, a gente estava enlouquecido, a gente estava doente, profissionais de saúde morreram. E as pessoas não aprenderam nada com isso. Infelizmente, né? Eu reflito muito, assim, o quanto as pessoas aprenderam com a pandemia. Nada. Eu sinceramente não vejo o quanto a pandemia foi benéfica, assim, no sentido de aprendizado para as pessoas. Mas aí a gente volta agora com o que a gente falou das enchentes, né? Teve realmente toda aquela mobilização coletiva, todo mundo querendo ajudar, mas agora as pessoas estão elas próprias reconstruindo as suas casas, juntando os seus tostões para comprar as coisas, né? Então, assim, claro, a gente teve, nossa, movimento importante com doação de alimentos, doação de roupas. Não estamos descaracterizando o que foi feito. Mas o problema está ali, ele está instalado, as pessoas continuam com problemas. E se não é um ajudando o outro, as pessoas não conseguem. Então, determinada loja disponibilizou, né, que ia ter material a preço mais baixo. Ok, mas a pessoa vai ter que pagar aquilo ali. Ela tem que comprar, ela vai ter que sim. Que todo mundo também precisa ganhar, Não, né, mas eu não estou falando disso. Então, assim, aonde que estão agora essa mobilização? O que a gente aprendeu com a pandemia e com as enchentes? Não, mas o que eu digo de aprendizado é aprendizado em massa, assim. O que a gente aprendeu? Eu vou te dizer, assim, o que eu acho, tá? Como que as pessoas mudaram depois da pandemia. As pessoas ficaram cada vez mais imediatistas. As pessoas querem elas serem as primeiras. As pessoas acham que elas precisam de atendimento, elas precisam ser as primeiras de atendimento, não na saúde, em qualquer coisa. Elas precisam ser, sempre elas. Então, as pessoas estão cada vez mais imediatistas e pensando cada vez menos nos outros, infelizmente. Então, eu não sei, assim, eu me decepcionei muito, assim, depois da pandemia, com as pessoas, assim, sabe? Com a área da saúde no geral, assim. Eu acho que... Porque, assim, as pessoas, né, trabalham na área da saúde, né? Então, os empregadores também trabalham na área da saúde. Então, os chefes também trabalham na área da saúde. Então, assim, as pessoas pensam cada vez menos que nós somos pessoas. Que nós não somos máquinas, sabe? Então, a gente também fica doente, a gente também tem nossos problemas, então a gente não tá ali, não é um robô que vai atender o paciente, enfim. E o número de atendimentos também diários é bem grande, né? É enorme, as pessoas não têm noção, assim, e não é assim uma coisinha, tô com... são coisas sérias, as pessoas têm que entender, se tu vai numa consulta, tu quer ser bem atendido, tu tem que ter a noção que a outra pessoa que estava antes de ti ou que está depois também quer ser também bem atendida, ser, né? Então, é tu saber que tu chegou a tua vez, mas antes tinha um, depois vai ter outro, e tem um profissional atendendo. Muitas vezes é uma pessoa, sabe? Então, acho que isso, assim... Eu acho que muitas vezes eu me questiono quanto a gente aprendeu no sentido... Quanto a gente aprendeu com a pandemia, que foi péssima, óbvio, e foi horrível para todas as pessoas. E muitas pessoas não sobreviveram à pandemia, né? Mas e quem sobreviveu, o que aprendeu? Daí as pessoas não querem vacinar os filhos. Aí agora a gente está voltando com um monte de doença e ninguém quer vacinar os filhos. E ninguém não, né? As pessoas não estão querendo vacinar os filhos, tem um monte de doença voltando, aí tem um monte... Vacina é de graça e as pessoas não querem fazer. Tem lugares que vacina não é de graça, tem que pagar para fazer vacina. E as pessoas pagam para fazer. E tem gente que não faz, né? No caso. Mas as pessoas aqui não entendem, assim, o quanto isso é importante. E aí veio essa coisa de negar, de fazer vacina e não sei o que. Vacina isso, vacina aquilo. Tomaram vacina a vida inteira, a gente não perguntava nem que marca essa era. É uma verdade, né? De que marca era, que vacina é essa. Não, era tomava vacina e deu. Mas a gente vê também muita notícia falsa por aí, e aí as pessoas leem e acreditam, né, que aquilo ali realmente é a verdade dos fatos. Mas eu acho que a gente vai ter sim que mudar, cada um vai ter que fazer a sua mudança, vai ser o seu próprio agente de mudança. E não só em comportamento, mas a forma como a gente vê o mundo, como a gente vê o outro, né? E eu acho que, assim, a partir
das gerações tua, né? Que agora vocês vão ser aí os novos governantes aí desse país, né? Geração mais jovem. A minha geração não é mais tão jovem, né? Não, mas tá, 30 anos ainda geração, é jovem. A minha geração não, a geração dos representantes meus aí para filhos, que ainda não tenho. Que essa pandemia aí, né? Porque a pandemia foi mundial, então assim, que isso mude os cenários. Às vezes parece que foi um delírio coletivo. Às vezes eu tenho essa impressão. Parece assim que a pandemia foi um delírio coletivo, que nada aconteceu, foi só uma febre, assim, sabe? Porque parece que as pessoas não aprenderam realmente. Mas vamos voltar pro leilão. Vamos. Bom, Kimberly, então assim, tudo isso tu comprou teu apartamento, fizeste a reforma, teve... É só perrengue, né? Perrengue com pedreira, é perrengue com saúde. Foi perrengue em cima de perrengue, daí saúde, e aí passava mal, e aí não, enfim, não subia a escada, aí tinha taquicardia, e aí, emergência, vamos não sei o quê. Daí tinha medo de dormir sozinha, que achei que ia morrer. Aí assim eu ia. E aí... Foi isso, assim, foi perrengue em cima de perrengue, a obra ficou pronta, agora eu nem me lembro mais quando que a obra ficou pronta. Tu lembra? Também não. Não sei. Gente, porque eu vou dizer demorou pra vocês, tanto, porque foi tanta coisa. Assim, a vida, ela é muito intensa, né? Então, assim, a gente tem trabalho, a gente tem doença, a gente tem reforma, a gente tem, né, mais filhos. Então, assim, a gente tem muita coisa. Eu tô falando da gente. E vocês também têm. Então, assim, essas datas, acaba que a gente não... Como a gente corre muito, o dia, né, é muito rápido. Eu me mudei em junho, eu acho, né? Eu acho que sim. Quando é que a Isabelle chegou? Não, tu já estava... Tu mudou depois das enchentes. Em junho que a Isabelle chegou. Ainda tive dengue, né? Ainda teve dengue. Então, assim, a vida não é fácil, mas a gente é forte, a gente é persistente e a gente vai, sim, com um facão na mão, né? Desbravando aí tudo que a gente precisa. A Kimberly veio aqui trazer para nós, né, Kimberly? Essa experiência dela, que isso possa ajudar também vocês lá em casa a terem a coragem que ela teve, que eu nunca tive, né, de arrematar um imóvel em leilão, né? Isso é uma coisa, para mim, meu Deus, um divisor de águas, assim, pelo menos no meu conceito. Eu queria que tu deixasse um recado aqui pro pessoal lá em casa, para eles terem coragem também de fazer o que tu fez. Tá. Eu vou falar um pouquinho, assim, que eu acho que eu não falei, de quanto que eu paguei o meu apartamento, né? Tu falou. Eu falei um pouco, mas não falei da reforma, enfim. O meu apartamento, ele tem 2 quartos, ele tem um terraço, ele tem garagem, e ele valia 250 mil pela avaliação do leilão. E eu paguei 194 mil, fiz financiamento, dei 10 mil de entrada, usei 20 mil do FGTS e fiz financiamento, né, como eu tinha falado. E reformei. Na reforma, eu gastei mais ou menos uns 60 mil. E agora, depois de toda a reforma, eu posso vender ele até por 350 mil. Então, além de ter comprado meu imóvel, eu fiz um bom investimento, né? Porque eu posso vender ele por um valor, né, bom, considerável ali, e ainda lucrar com este valor. Claro, depende, o financiamento ainda tem juros, tudo, mas se eu quiser vender hoje o meu apartamento, eu posso vender por 350 mil. Então, é uma boa opção, porque além de estar comprando o teu imóvel, tu ainda pode tá fazendo um bom investimento. Porque é bom a gente lembrar que tudo que a gente compra, todos os nossos bens, é um investimento, porque a gente está investindo dinheiro, e dinheiro é trabalho, né? A gente trabalha para ganhar dinheiro, e trabalho é tempo, a gente está investindo o nosso tempo também naquilo. Então, a gente tem que saber muito bem o que a gente faz com o nosso dinheiro, né? Então, isso é bem importante. Eu acho que o recado é esse, assim, eu acho que todo mundo pode, qualquer pessoa consegue investir no leilão. Eu acho que isso é bem importante das pessoas entenderem que elas podem fazer. Então, tem que pesquisar, tem que estudar. Eu tenho alguns vídeos ali que mostram, eu não dou curso, eu não me sinto preparada para dar um curso sobre leilão, não me sinto preparada para dar mentoria, nem nada. Eu falo sobre leilão, o que eu sei eu falo que é o básico, o que eu sei é o básico sobre o leilão da Caixas. E que foi o que me ajudou a arrematar meu apartamento no leilão. Eu acho que o que as pessoas precisam saber para comprar o seu imóvel é o básico, realmente. Eu não tenho nenhum curso, nenhuma mentoria, porque realmente eu não me sinto capacitada para isso.
Mas eu faço vídeos e ali dá para ter uma noção, e eu indico ali também aonde que acha documento da Caixa, indico o site da Caixa, do Bradesco, Santander, enfim, de todos os lugares que tem leilão extrajudicial, que nem eu falei, eu falo de leilão extrajudicial e de repente em algum momento vou falar de leilão judicial ali conforme eu for estudando e for conseguindo passar para as pessoas. Mas o recado é esse, qualquer pessoa consegue, se eu conseguir, vocês também vão conseguir comprar o apartamento de vocês no leilão e vão ter aí, realizar o sonho de vocês da casa própria. E eu falo bastante no meu Instagram, tanto no Instagram quanto no TikTok, e o meu @ é KimberlyCase, que eu acho que tá aqui que é um nome um pouquinho difícil. Mas muito obrigada por me chamar pro teu podcast. Estou muito feliz, muito orgulhosa também do teu podcast e estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Tu Pode Tchê trouxe a Kimberly para cá porque esse programa, o objetivo dele é dizer que tu pode. E a Kimberly pode, tu também pode, né? Exatamente. Então, o princípio de tudo é a coragem. Por isso que nós saímos lá da caverna, senão a gente estava lá até hoje, né? E a gente evoluiu, cresceu e vai continuar crescendo. E eu quero dar um recado para vocês também, que eu sou embaixadora da trilha de jornada de empreendedorismo, tá? Que vai acontecer agora, dia 9 de novembro, na Faculdade Anhanguera, ali na Cavalhada. Se vocês querem participar desse movimento de empreendedorismo, entrem no site, depois vai entrar um videozinho aqui falando sobre isso, tá? E o cupom de desconto é Nilza. Então, quando você for fazer a sua inscrição, coloca lá Nilza, faça a sua inscrição, você vai pagar R$15 na inscrição e vai participar desse movimento. Teremos mais de 100 palestrantes lá. São 115 embaixadores, eu sou uma delas, que a gente vai trazer muita gente para se capacitar. E realmente, como o Brasil é o maior celeiro de empreendedores do mundo, né? Vamos capacitar quem está aí, que ainda não tem um norte. É isso que a gente vai fazer lá, tá bem? Muito obrigada, gente. Tudo de bom e até o próximo Tu Pode Tchê.